acredita em lobisomens? A maioria das pessoas diria que não passa de lenda, um mito. Mas e se eu te disser que 2 noites, separadas por décadas e centenas de quilômetros no coração de Minas Gerais, revelaram a mesma criatura, aterrorizando famílias inteiras? Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje não é ficção. São relatos de quem viu o inexplicável, sentiu o cheiro do medo e correu para sobreviver. Fique até o final, porque a lua cheia pode estar chamando por você. Bem-vindo ao canal da Maldição da Lua Cheia. Hoje, aos 54, ainda sinto um arrepio só de lembrar o que aconteceu quando eu tinha só 12 anos. Era 1983. Meu pai, um empresário de autopeças lá em Araguari, no interior de Minas, não era nenhum milionário, mas tinha uma boa grana. Deu para comprar um terrenão distante, quase uma fazendinha, pertinho de uma montanha que a gente chamava de Sara do Parebon, uns 20 quilômetros da cidade, isolado que só, sem vizinho por perto para contar história. A casa era simples, de tijolo maciço, daquelas que parecem abraçar a gente. O único detalhe é que não tinha luz elétrica, mas meu pai, cuidadoso e orgulhoso como ele só, tinha um gerador de caminhão adaptado, uma daquelas máquinas barulhentas e enormes, só para garantir um pouco de luz nas noites que a gente passava lá. A gente ia de vez em quando, só nós 3, eu, ele e minha mãe. Passávamos o fim de semana, pescávamos no riacho, minha mãe fazia umas comidas no fogão a lenha, essas coisas de roça, sabe? E toda noite ele ligava o gerador. Tinha que puxar uma alavanca com uma força danada para ele pegar. Quando engatava, o barulho ecoava por todo o vale. Era como se a floresta inteira parasse para escutar. Pois bem, naquele fim de semana em particular, chegamos na sexta-feira, já no finalzinho da tarde. Meu pai ritualmente ligou o gerador e as luzes da casa nos acolheram. Minha mãe, com aquele toque especial que só ela tinha, fez um frango com arroz que ainda sinto o cheiro. O sábado foi pura tranquilidade. Pescamos, demos umas voltas, tiramos fotos com uma câmera de filme, daquelas que a gente só via o resultado dias depois. Naquela época, tudo tinha outro ritmo. O encrenqueiro foi o domingo. Seria nossa última noite antes de voltar para a rotina da cidade. Começava a escurecer quando meu pai avisou minha mãe. Vai adiantando o jantar que vou ligar o motor. Ele foi para o galpão onde o gerador ficava guardado. Eu, na varanda, brincava com um carrinho e ouvi o motor. Ele tossiu umas vezes, depois rugiu e ganhou vida. Um barulhão surdo e constante que a gente sentia vibrar o chão da fazenda. Era como se ela tivesse um coração pulsando. As luzes da casa se acenderam, aquelas lâmpadas grandes, amareladas. Meu pai gostava de ver tudo bem claro. O jantar foi como sempre, tranquilo. Comemos, conversamos bobagens. Minha mãe lavou a louça. Meu pai fumou um cigarro na varanda. Mas lá pelas 9 da noite a paz virou de ponta cabeça. Primeiro, um barulho agudo vindo do mato, como algo grande correndo entre as árvores. Depois, o som de galhos secos estalando. Deve ser um tatu ou um javali, pensamos. Mas aí veio o cheiro. Um fedor insuportável. Um misto de carne podre, bicho morto, fezes. Um cheiro que grudava na gente. Até minha mãe tampou o nariz. Que diabos é isso? Ela perguntou com os olhos fixos no quintal, engolido pela escuridão que a luz da casa não alcançava. Meu pai se levantou, apagou o cigarro, entrou e trancou a porta. Coisa grande. Isso sim, ele murmurou. É melhor fechar tudo. Acendemos mais luzes ainda. O gerador aguentas, ele garantiu. Foi então que fui até uma das janelas e olhei para fora. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e não ter olhado. No meio das árvores, meio escondido pela sombra, vi o que parecia um cachorro enorme. Gigante, mas em pé. Sim, em pé, com ombros largos, braços longos terminando em garras e uns olhos que brilhavam vermelhos sob a luz da varanda. A boca era de lobo, mas o corpo era quase humano. Estava farejando o chão, como se procurasse algo. Gritei. Pai, vem ver isso! Ele espiou por uma frestinha na cortina e ficou branco como cal. Minha mãe, com os olhos fechados, começou a rezar baixinho. O que é isso, meu Deus? Ela murmurava. A coisa começou a rondar a casa. Passos lentos, pesados. Cada um fazia o chão tremer um pouco. A gente ouvia garras ou cascos arranhando as paredes. E então, rosnou. Um som gutural e profundo que vinha lá do peito, como um cachorro raivoso, mas 1000 vezes mais forte, mais aterrorizante. Esse barulho do gerador, meu pai disse,
Foi ele que atraiu isso para cá. Então desliga, minha mãe gritou. Se eu desligar, ficaremos no escuro. Ele vai entrar pela janela e nem vamos ver. Mas a luz não está ajudando, eu chorei. E como se pudesse nos ouvir, a criatura bateu uma pata na janela da sala. A madeira estalou, as trancas quase cederam e, para piorar, naquele exato momento, o gerador calou. Silêncio absoluto. A casa mergulhou numa escuridão densa, como se o mundo tivesse desaparecido sob nossos pés. Minha mãe gritou. Eu chorei. Meu pai praguejou alto. Droga! Ele tateou a parede até achar a lanterna. Fique aqui, disse para minha mãe. Vou lá fora ligar de novo. Não! Ela agarrou o braço dele com força. Ele está lá fora. É exatamente por isso. Se ele sentir que estamos cegos, vai entrar. Meu pai era teimoso. Pegou a lanterna, abriu a porta devagar, segurando um pedaço de pau na outra mão. A noite era um breu total. Ele saiu e a gente trancou a porta de novo. Eu continuei ouvindo tudo. Os passos dele, as tábuas rangendo. Depois, o som do motor tentando pegar. 1, 2, 3 vezes nada. Aí algo pesado caiu perto dele como se tivesse pulado do telhado. Meu pai soltou um grito, mas de algum jeito conseguiu puxar a alavanca de novo. O motor engasgou, guinchou e finalmente ligou. As luzes acenderam com força, como se a fazenda inteira tivesse acordado de repente. A criatura soltou um uivo horrível, quase humano. Eu a vi pela janela. Ela recuou, cobrindo os olhos com a pata, como se a luz a machucasse. Meu pai correu de volta para casa, e eu abri a porta para ele. Ele entrou suado, tremendo, o rosto arranhado. Consegui, ele disse, mas quase me pegou. Ficamos acordados até o sol nascer, todas as luzes acesas. A criatura não voltou, mas o cheiro dela ficou no ar por muito tempo. Na manhã seguinte, meu pai desmontou o gerador e disse que nunca mais voltaríamos àquele lugar. E nunca mais voltamos. Até hoje, tenho medo do escuro. E toda vez que ouço um motor de caminhão ligado no meio da noite, meu estômago embrulha. É um som que me leva de volta àquele dia e a tudo que ele trouxe consigo. Meu nome é Denal, e hoje, aos 54, ainda me pego pensando na noite de 1994 que mudou a minha percepção do que é real. Naquela época, solteirão, eu vivia no interior de Minas. Tinha um amigo, o Mossart, meu melhor companheiro de todas as horas, daqueles que topava qualquer farra. Ele vivia na casa da avó dele, e vira e mexe eu ia junto. Um dia estávamos lá, e o tio-avô do Mossart, irmão da avó dele, chegou para fazer uma visita. Sentamos todos para conversar. O tio-avô Jesus, como era de se esperar de um fazendeiro com a propriedade a uns 50 quilômetros da cidade, aparecia por lá a cada 2 meses, mais ou menos. Depois de umas amenidades, o seu Jesus, com aquela curiosidade típica dos mais velhos, começou a perguntar o que a gente fazia nos fins de semana, se saíamos muito e tal. Contamos nossas aventuras e ele, de repente, soltou um convite. Por que vocês não vêm passar um fim de semana lá na fazenda? Na hora, achei que era só um jeito educado de puxar assunto, mas o Mossart levou a sério. Vamos sim, no próximo fim de semana, ele disse, já me perguntando se eu topava. Eu, claro, topei. E o seu Jesus animado garantiu. Lá eu faço um frango caipira cozido de panela. A gente se diverte demais. Era uma terça-feira e fechamos o combinado. Sexta, depois do trabalho, pegaríamos a estrada. Na sexta, eu, que na época trabalhava com entregas e tinha uma Fiorino, e o Mossart, que tinha um Fiat 147, decidimos ir no 147 dele. Arrancamos nossas coisas e partimos rumo à cidade de Oliveira. A fazenda do seu Jesus era bem afastada, uns 20, 25 quilômetros em estrada de terra. Chegamos lá pelas 8h30 da noite. Assim que pisei na fazenda, notei um detalhe curioso. O seu Jesus tinha um galpão ao lado da casa que servia tanto para guardar umas ferramentas quanto de garagem. Estacionamos o 147 lá dentro e fomos para casa, onde o seu Jesus nos esperava. Ele morava sozinho. Os 4 filhos já estavam casados e viviam na cidade. A esposa tinha falecido há alguns anos, mas de vez em quando, uma vizinha, que era quase uma empregada doméstica, dava um jeito na casa e cozinhava para ele. Quando chegamos, ela estava lá, preparando uma comida deliciosa no fogão a lenha. Simples, mas de dar água na boca. Em poucos minutos ela terminou e foi para casa. Então ficamos só nós 3, eu, Mossart e o seu Jesus.
comemos para valer e depois nos jogamos no sofá para ver TV. Entre uma conversa e outra, o seu Jesus começou a nos contar tudo sobre a fazenda. O Mossart já conhecia bem, mas, para mim, ele detalhou tudo o que faríamos no dia seguinte. Tirar leite das vacas, outras tarefas. Eu estava fascinado. Sempre gostei da vida no campo. Depois de muito papo, o seu Jesus comentou que naquele fim de semana ia ter uma festinha numa vila vizinha, a uns 17 quilômetros de lá. Disse que se a gente quisesse ir, não iríamos nos arrepender. O Mossart me perguntou, e aí, vale a pena? A gente vai? Eu pensei bem e disse que preferia ficar por ali, aproveitando a tranquilidade da fazenda, já que era minha primeira vez. O Mossart concordou, e continuamos na conversa. Assistimos bastante TV. Já devia ser umas 11 da noite quando resolvemos ir para a cama. Eu estava hipnotizado pela atmosfera da fazenda, observando as vacas no pasto pertinho da casa, na noite escura, até uns besouros que invadiam a varanda para se esbarrar na lâmpada. Depois de um tempo lá fora, fomos nos aprontar. Pegamos nossas coisas no carro. Eu e Mossart ficamos no mesmo quarto, cada um em uma cama. Acordamos por volta das 7 da manhã, e o seu Jesus já estava de pé há muito tempo. Já tinha ordenhado as vacas, e o café estava na mesa. Passamos o dia todo relaxando, comendo e observando os peões que trabalhavam na fazenda, cuidando do gado, cortando eucaliptos para carvão, essas coisas de roça. Quando o fim da tarde chegou, eu e Mossart decidimos. Iríamos àquela festa que o seu Jesus tinha falado. À noite nos arrumamos, tomamos um banho, jantamos e por volta das 10, partimos. Chegamos na festa e caímos na gandaia. Bebemos umas cervejas e o Mossart reencontrou uns conhecidos da época em que ele frequentava o lugar. Lá pela meia-noite, uns 5 amigos do Mossart nos chamaram para ir para uma chácara ali perto. A festa já estava esfriando e eles disseram que iam continuar a bebedeira a noite toda. Ficamos animados e topamos. Fomos para a chácara e ficamos lá até umas 3 da manhã. Foi quando o Mossart disse: "É melhor a gente voltar para a fazenda. O tio não sabe que a gente ia demorar tanto, ele vai ficar preocupado." Ele sabia que com aquela turma a gente ia amanhecer bebendo, porque eles tinham várias caixas de cerveja e estavam dispostos a ir até o fim. Eu concordei na hora. E começamos a nos despedir. Rolou aquele drama de sempre de gente bêbada nos chamando de fracos, mas no fundo eles sabiam que a gente estava indo por causa do seu Jesus. Entramos no carro e começamos a subir a estrada. A chácara ficava numa baixada, e para sair tínhamos que encarar 1 quilômetro de subida até o portão. Saindo do portão, pegamos a estrada principal que passava pela vila da festa e depois pela área da fazenda do seu Jesus. Uns 2 quilômetros depois de sair da chácara, tinha uma porteira com um mata-burro. Eu já estava bem bêbado e era eu quem dirigia o carro do Mossart. Senti uma das rodas cair no buraco do mata-burro. Era a roda traseira direita. Se eu tivesse acelerado, acho que teria saído, mas tive medo de estragar o carro todo. Então, preferi não fazer nada. O Mossart começou a gritar comigo, perguntando que lambança eu tinha feito. Eu disse que era pra gente sair do carro. O carro já estava desligado, mas os faróis ainda acesos. Minha ideia era descer para ver como o carro tinha ficado e se dava para tirar, ou se teríamos que voltar para a chácara e pedir ajuda. Quando falei isso, já estava pegando na maçaneta da porta quando o Mossart segurou minha mão. Fiquei assustado. Perguntei o que estava acontecendo. Ele então apontou para uns arbustos do lado esquerdo da estrada, a uns 17 metros de nós. Naquele momento, quando olhei, os arbustos se mexiam demais. Pensei que uma vaca ia sair dali, pelo tanto que a moita balançava. Mas logo em seguida, aquilo saiu. Era algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Quando botei o olho, senti o coração sair pela boca. Não tive dúvidas. Era um lobisomem, uma criatura enorme de mais ou menos 1,80 m de altura, saindo dos arbustos de pé, entrando na estrada, parecendo ignorar completamente nossa presença. O mais estranho é que mesmo com os faróis do carro acesos, a besta não se importava. Ela caminhava pela estrada, olhando para o outro lado como se toda aquela luz não existisse para ela. Ficamos ali por alguns segundos, paralisados, olhando. Acho que pensávamos a mesma coisa. A gente fica no carro ou corre como nunca? A criatura permaneceu ali, parada, no meio da estrada. Então nos olhou. Não aguentei e disse para o Mossart: "Vamos correr." Ele já estava abrindo a porta, e eu também.
Consegui sair do carro e corremos o mais rápido que pudemos de volta para a chácara. Chegamos no portão, pulamos e aceleramos pela estrada até a casa. Começamos a gritar pelos rapazes, mas eles estavam com a música no talo e não nos ouviam. Mesmo estando na varanda da chácara, corremos mais um pouco. Quando finalmente chegamos, Mossart desligou o som e perguntou a um deles, o Juninho. Juninho, que bicho é aquele na estrada? O Juninho fez uma careta. Que bicho? Mossart respondeu. Nosso carro ficou preso no mata-burro e uma besta do inferno apareceu na nossa frente. Juninho franziu a testa e disse, só pode ser aquela coisa de novo. Perguntei se ele já tinha visto. Ele disse que sim, que já tinha ouvido o barulho por ali e até disparou um tiro, mas o lobisomem tinha voltado para o mato. Mossart disse que nunca tinha visto nada parecido. Juninho confirmou. Ninguém sabe direito o que é, mas dizem que é lobisomem. Juninho perguntou se era lá no mata-burro, e eu confirmei. Ele entrou na casa e voltou com uma espingarda e um pequeno rifle do pai dele. Entregou o rifle para um dos meninos e ficou com a espingarda. Então disse, vamos lá, hoje é o dia de acabar com essa besta. Todos se levantaram meio cambaleantes pela bebida, com uma coragem forçada pelo álcool, alguns até segurando cervejas nas mãos. Juninho pegou uma lanterna enorme, que iluminava muito, e pediu para o Mossart segurá-la e clarear o caminho. Fomos rapidinho e chegamos ao carro. Eu estava apavorado. 2 deles armados. Juninho estava completamente focado, olhando para todos os lados. Deu para ver que ele realmente queria encontrar a criatura e resolver aquilo de uma vez por todas. Graças a Deus, parecia que a criatura não estava mais lá. Juninho disse que deveríamos entrar no mato e ir atrás dela. Eu retruquei. Tá louco, cara? Deixa pra lá. Não, eu quero acabar com isso hoje. Eu insisti. Pelo menos tira o carro daqui primeiro. Entrei no carro e coloquei no ponto morto. Enquanto Mossart iluminava, os outros e eu conseguimos levantar o carro e tirá-lo do buraco facilmente. Éramos 6 levantando um Fiat 147, né? Peguei a lanterna, olhei debaixo do carro. Por sorte, não parecia ter nada danificado. Agradeci a todos e disse, eu quero ir embora, deixa esse lobisomem em paz. Eles disseram, não. Eles iriam entrar um pouco no mato para ver se a besta não estava escondida por ali. Eu não queria ir de jeito nenhum, mas como forma de agradecimento por terem nos ajudado com o carro, decidi acompanhá-los. Mossart passou a lanterna para um dos amigos, que tomou a frente. Eu estava morrendo de medo naquela escuridão. Nessa hora, a cachaça já estava batendo mais forte e o medo só aumentava, até que um dos amigos do Juninho disse que era melhor voltar, que já estava cansativo. Quando ele falou isso, agradeci a Deus porque tudo o que eu queria era entrar no carro e voltar para a fazenda do seu Jesus. Começamos a voltar em direção à estrada, rumo ao carro, e o que eu não queria aconteceu. Juninho viu o lobisomem e simplesmente parou. Ele levantou o braço, fazendo sinal para todo mundo parar. Quando apontei a lanterna para o local, lá estava ele. Aquela coisa de quase 2 metros de altura, parada, nos encarando. Naquele momento, juro, nunca senti tanto medo na minha vida. Rápido como um raio, Juninho entregou a lanterna para o Mossart e gritou, segura, segura! Mossart, desesperado, pegou a lanterna e continuou a iluminar o lobisomem. O bicho ficou ali, parado, como que esperando para ver o que faríamos. Juninho, com a espingarda em punho, disparou um tiro. O lobisomem pareceu sentir uma pontinha de dor, mas nada aconteceu. Ele só ficou ali, parado, como se pedisse por mais tiros. Juninho não perdeu tempo e disparou outro tiro no mesmo lugar. A mesma coisa. O lobisomem sentiu apenas uma leve dor, mas estava ileso. Então um dos amigos do Juninho percebeu que a espingarda não era páreo para a criatura e gritou, vamos sair daqui. Mossart puxou o Juninho e disse, vamos, vamos! Todos começamos a correr em direção à estrada. Enquanto corria, gritei para o Mossart, quando chegar no carro é só entrar. Chegamos ao carro, pulamos para dentro e gritamos um obrigado apressado para os outros. Eles continuaram correndo em direção à chácara, que ficava a poucos metros. Eu não queria saber de mais nada. Rapidamente, liguei o carro. Eram quase 5 da manhã. O medo ainda era tão intenso que mesmo na fazenda, já bem longe de onde havíamos encontrado o lobisomem, eu sentia calafrios só de pensar em sair. No dia seguinte, contamos tudo ao seu Jesus, e ele ficou totalmente chocado. Disse que já tinha ouvido uns boatos de lobisomem na área, mas achava que era só lenda.
Lá pelas 3 da tarde, partimos da fazenda. Mais tarde, continuei remoendo aquele evento. Que azar o carro ficar preso exatamente na porteira onde o lobisomem apareceu na estrada. Algumas coisas realmente são destino. Depois daquela noite, só posso agradecer a Deus por ter saído ileso. E nunca mais vi outro lobisomem na minha vida. Pelo menos ainda não. Bem-vindo ao canal da A Maldição da Lua Cheia.